I can't start working sem eu ser liberado para trabalhar. without me being released to work. Eu preciso ser ordenado como sacerdote. I need to be released as a priest. Eu preciso receber essa unção. I need to receive this anointing. E agora preste atenção nisso que eu vou dizer. Pay attention what I'm going to say. Tem muita gente A lot of people, que olha em tudo que Jesus fez no Novo Testamento they will look at all things that Jesus did in the e Old pensa que ele fez como Deus. and think that he did as God. Gente, se Jesus fez tudo que fez no Novo Testamento como Deus, If Jesus did all those things in the New Testament as God, ele não pode ser um exemplo para mim. he cannot be an example for me. De jeito nenhum. No way. Ele não pode ser um exemplo para mim. He cannot be an example for Sabe me. por quê? You know why? Porque eu não sou Deus. Because I'm not God. Mas se ele fez tudo que ele fez como homem, But if he did everything he did as man, ele pode ser um exemplo e eu posso fazer. he can be my example and I can do Se eu that tiver o que ele tinha. if I have what he has. E aqui está o que ele tinha. And this is what he had. Nós somos um reino de sacerdotes. We're a kingdom of priests, Mas muitas vezes but many times não foi liberado sobre nós it wasn't released to us. a unção The anointing wasn't poder. released, the power para poder fazer o ministério, to be able to fulfill the ministry, para poder cumprir a nossa obrigação de reis e sacerdotes. fulfill the obligation that we have as kings and priests. Então Jesus disse para João: deixa por enquanto, convém cumprir a justiça. So Jesus says, let it be for now. Let's fulfill the E o righteousness. João era um camarada que lia muito o Velho Testamento, claro, era um John homem de will Deus. read a lot the Old Testament. He was a Quando man of Jesus God. disse, convém cumprir And when Jesus a said, justiça, let's fulfill the Fulfill. righteousness. na cabeça de João, In John's head, pá! Ele falou: é he mesmo? was like, whoa, that's right. O senhor tem que começar o seu ofício sacerdotal. You need to start your priesthood. Quantos anos? 30. 30. Tem 30? You're 30. 30 anos. Yes, Então, I'm ok. E aí Okay. o João admite. And then John admits. E sabe o que acontece? And you know what happens? Veja o texto. Look at the text. O texto diz: batizado Jesus, And when Jesus had been baptized, versículo 16 eu estou lendo. verse 16, Ele saiu da água just as he came up from the water, e os céus se abriram suddenly the heavens e were veio o opened, Espírito Santo sobre ele na forma de pomba and the Holy Spirit descended him as a dove. e uma voz dizia: esse é o cara, And o a meu voice- filho amado em quem me compraz. And a voice would say, "This is my son, the beloved, whom I have well pleased." Você entendeu o que está acontecendo aqui? You know what's going on here? Jesus está sendo batizado com o Espírito Santo. Jesus is being baptized with the Holy Spirit. Sabe o que é o significado de batismo com o Espírito Santo? You know what the meaning of being baptized through the Holy Spirit is? É liberação da unção que Deus tem para você, It's the releasing of the anointing that God has for que you, está no Espírito Santo, that's in the Holy Spirit, para que você possa cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. for you to fulfill what God wants you to fulfill. Seria ridículo você pensar It would be ridiculous for you to que think Deus tem coisas para você fazer, that God has things for you to do, mas Ele não capacita você para fazer. but He won't enable you to do those things. Ele te manda fazer o negócio e deixa você sozinho. He will tell you, "Oh, go do those things," and Sem He'll leave you poder pra alone fazer. without power. Não, Deus não faz isso. God doesn't do that. Então você que é filho, filha do reino, que está So aqui you nessa who are noite, son and daughter of the kingdom, Deus tem uma unção para você, God has an anointing for you para que você possa fazer aquilo que Deus tem para fazer. to do what God has for you Uma to coisinha mais aqui. do. One more thing. Jesus já tinha o Espírito Santo. Jesus had the Holy Spirit. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, He was gente. conceived by the Holy Spirit. E ele tinha o Espírito Santo He habitando had nele. the Holy Spirit in Ele him. nunca teve falta do Espírito Santo. He never lacked the Holy Spirit. Então o que foi que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre ele? So what happened when the Holy Spirit came over him? Aconteceu a mesma coisa It happened the same thing que Jesus disse que iria acontecer that Jesus said would happen sobre os seus discípulos no dia do Pentecostes. over his disciples in the day of Pentecost. Jesus disse: recebereis poder And Jesus said, you will receive power ao descer sobre vós o Espírito Santo when the Holy Spirit will come down e on you, sereis minhas testemunhas. and you will be my witness. E aí nesse dia, And on this day, o João Batista batizou Jesus John the Baptist baptized e Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele and the Holy Spirit came upon e him, ele recebeu poder. and he received power. Veja o capítulo 4, versículos 1, que é onde muda o assunto. Look on chapter 4, verse 1. That's when the subject was changed. Veja como não pode entrar no meio da história. See how you cannot just get in the middle of the story. Diz assim: It would say, a seguir Jesus then Jesus foi levado pelo Espírito Santo. was led up by the Spirit. Sabe por que você precisa ser batizado?
pelo You Espírito know Santo. why you need to be baptized in the Holy Sabe por Spirit? que Jesus precisava ser batizado pelo Espírito Santo You como know why homem? Jesus needed to be baptized in the Holy Spirit? Para ele poder entrar debaixo do controle do Espírito Santo, So he could get under the control of the Holy Spirit para fazer a obra. to do the work, Não para ter um caráter. not to have a character. Jesus não recebeu o Espírito Santo lá no Jordão para melhorar o caráter dele. Jesus didn't receive the Holy Spirit in the Jordan to make his O que character a little aconteceu better. com Jesus aqui no Jordão What happened here in the Jordan? não tinha nada a ver com santificação, It had nothing to do with sanctification, que foi o que eu ouvi o camarada dizendo na televisão hoje, which what I heard the guy saying on TV today, confundindo esse negócio aqui com santificação. making a mistake about Tem nada a ver. this and sanctification. Isso aqui era liberação de poder It was a release of power para que fosse feita a obra. for the work to be done. E aí, imediatamente, o Espírito Santo começou a conduzir Jesus. Then immediately the Holy Spirit started guiding Jesus. Jesus já tinha o Espírito Santo, He already had the Holy Spirit, mas agora é o seguinte: but now here o it is. Espírito Santo tinha Jesus. Now the Holy Spirit had Jesus. E uma diferença enorme, viu? There's a big difference Você ter o Espírito Santo for you to have the Holy Spirit e o Espírito Santo ter você. and the Holy Spirit to have you, Ele poder conduzir você. for Him to Leva para lá, conduct leva you, para cá. take you there, Leva você até para ser tentado, como levou Jesus. and even take you to be tempted. A gente não Like gosta he did with disso, Jesus. mas ele faz isso. He doesn't like it, but He does it. É isso que ele faz. That's what He does. E então aí o texto continua dizendo So the text will keep on o going. que vai acontecendo com Jesus. What's going on with Jesus? Veja o que está no versículo 12 do capítulo 4. Começa lá. Look on verse 12 of chapter 4. Aí prenderam João. Then they arrested John. Por que Deus deixou prender João? Why did Jesus allow him to be arrested? Porque ele já tinha cumprido o ministério dele. Because he had fulfilled his O ministry. ministério dele era ungir Jesus. His ministry was to fulfill, Era anoint Jesus, orar por Jesus para que ele recebesse o Espírito to pray Santo. for Jesus, for him to receive the A Holy Spirit. unção de Jesus para o ministério estava nas mãos de João Batista. The anointing of Jesus' ministry was in the hands of John Por isso the que Baptist. Jesus não deixou ele convencer. That's why Jesus did not allow him to convince. Ele tinha que receber. Jesus. He had to receive it. Deus tinha levantado João Batista para isso. God raised John Baptist for that. Mas até aquele dia João Batista não entendia essa segunda coisa. But ficou until that entendendo day, ali. John didn't understand the second Agora part. veja como vai a história. So see how the story goes. Ouvindo, porém, que João fora preso, ele se retirou para Galiléia. So Jesus heard that John had been arrested, and he withdrew to Galilee. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. He left Nazareth and made his home in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun. E aí começa a se cumprir na vida dele o ministério. And the ministry started fulfilling in his life. Para onde ele vai? Where he goes, A unção do Espírito que estava sobre ele. the anointing of the Holy Spirit was in him, Entra em ação. was over him, E and a it would gente take curado. action, and people would be E healed. a gente ressuscitado. People would be raised from the dead, E todo tipo de coisa acontecendo. and all things happening, all these things happening Pelo homem Jesus. by the man Jesus, Não por Jesus, Deus. not by Jesus, God. Porque qual é o problema para Deus ressuscitar um morto? Because what trouble has God to Nem- resurrect somebody? Mas para mim ressuscitar um morto, But for myself, para to, Jesus como homem ressuscitar um morto, for Jesus to resurrect a dead person, ele tinha que ter a unção do Espírito he Santo. needed to have the anointing of the Holy Para Spirit. que a unção através dele operasse. For the anointing through him would operate. Então, sabe? Eu e você agora estamos aqui. So me and you, we're here. Nós somos cidadãos do reino We're citizen of the kingdom, e nós temos aqui uma responsabilidade para com o reino, and we have a responsibility in this kingdom. mas às vezes ainda nós não temos o quê? But what we don't have. A unção. Sometimes we don't have the anointing. E tem gente que às vezes é cristão a vida inteira And people are Christians their whole life, e nunca recebe a unção. and they never receive the anointing. Até há um grupo de pessoas, So there's a group of people, e é muito grande esse grupo, and it's a very large group, que pensam que não existe essa experiência aqui com o Espírito Santo. that this experience with the Holy Spirit doesn't exist. A That's gente what tem they muita think. explicação para isso. There is no explanation. Eu expliquei isso muito tempo, porque eu era desse grupo. And I belong to this group a long time ago. Eu sei toda a explicação. I know all the explanation. Eu for this. expliquei isso muitas vezes. I explained that a lot. Até que um dia Deus falou, para de dizer bobagem. Until God told me one day, stop Me saying mostrou foolish essas things. coisas.
E eu vou dizer por quê. and I'll tell you why. Eu era